Muito bem, gente. Nessa aula de hoje, eu quero falar sobre Para Tudo Ouvir a Voz de Deus, parte 2. Quero pegar o texto de Êxodo, capítulo 33, onde nós vamos aprender aqui grandes segredos. Deus me deu essa palavra no monte, sexta-feira que eu fui orar lá no monte, e essa palavra Deus tem falado muito no meu coração. Eu quero transmitir essa mensagem para o seu coração. Tenho certeza que assim como o Espírito Santo falou comigo, Ele também vai tocar a tua vida aí. Êxodo capítulo 33, versículo 1, está escrito assim. E disse Deus, o Senhor, a Moisés. Então, foi uma conversa entre Deus e Moisés. O que Deus disse? Vai, marcha daqui, tu e o povo que eu fiz subir da terra, que fizeste subir da terra do Egito, para a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então Deus está falando assim, Moisés, pega o povo e marcha. Vai para o lugar que eu direcionei vocês. Se você quer começar algo na tua vida, peça direção a Deus. Porque a direção de Deus vai te dar propósito, vai te livrar de ciladas, você vai parar de tomar atitudes erradas, você vai parar de ficar batendo na cabeça. Todo servo de Deus, ele tem que ter direção do céu. Por que a gente está tão perdido muitas vezes na vida? Porque a gente parou de ouvir a voz de Deus, a gente não segue mais a direção que Ele deu. Então aqui em Êxodo, capítulo 33, nós vemos que a primeira coisa que Deus fala para Moisés é, Moisés, vai para o lugar que eu te direcionei. Não desvie da direção que eu te dei. Caminhe para o propósito, siga para o propósito. Por mais que seja difícil, vá para o lugar que eu mandei. Versículo 2. Enviarei diante de ti o meu anjo, para que expulse os cananeus, para dar-te a terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, pois é um povo de dura cerviz, para que não aconteça que eu te extermine no caminho. Então Deus ele faz uma grande e forte revelação para Moisés. Moisés, eu não vou com vocês, tá? Mas o meu anjo ele vai. O meu anjo vai com vocês. Gente, sabe qual é o problema de Deus não estar no nosso meio? É um sinal que ele não está se agradando da gente. Então do que adianta você estar caminhando para conquistar grandes coisas nesse mundo e você não tem a presença de Deus? Não adianta você receber visita de anjo, ter revelação, ter sonho profético, se você não tiver a presença de Deus. Então nesse texto, Deus ele estava falando que ele não poderia habitar no meio do povo. Por que, irmão Vitor? Porque o próprio Deus diz que o povo era de dura cerviz. O que é cerviz, irmão Vitor? Cerviz é essa parte aqui do pescoço, que chama cervical. Então o que é dura cerviz? É quando a pessoa não consegue dobrar a cervical. Ela não se dobra, ela não se humilha, ela não se quebranta. A pessoa de dura cerviz é uma pessoa que ela não ouve, ela não quer obedecer, é uma pessoa orgulhosa, prepotente, arrogante, desobediente e rebelde. Então o próprio Deus dá um diagnóstico espiritual do povo para Moisés, porque o pastor que ora, o cristão que ora, Deus sempre vai revelar o coração do povo para ele. Você é líder de um povo? Comece a orar, você vai ver como Deus vai revelar como está a igreja, como está o ministério, como está os jovens, como está o grupo das irmãs. Comece a orar, você vai ver como Deus vai mostrar para você o que está acontecendo na vida espiritual. Então aqui nesse texto, Deus fala, vocês são povo de dura cerviz. E se eu for no caminho com vocês, eu vou exterminar vocês. Por que Deus falou isso? Porque Deus, a presença de Deus, ela não consegue compactuar com o pecado. A presença de Deus, ela não se mistura com o pecado. A presença de Deus, ela não se mistura com o povo desobediente. Deus só se manifesta onde ele é respeitado. Deus, ele só habita no meio do povo, de um povo que respeita a sua presença, que honra a sua presença, que busca a santidade, que quer viver em comunhão com Deus. A maior prova que Deus não está se agradando de nós é a frieza espiritual. Porque a frieza espiritual é Deus falando assim, o que vocês estão fazendo eu não estou aprovando. E uma igreja avivada, um crente avivado, é Deus dizendo assim, continue que eu estou se agradando da sua vida. Continue me buscando, me servindo, me obedecendo, porque eu estou me agradando do que você está fazendo. Olha o versículo 4 agora. E quando o povo ouviu essa má notícia, angustiou-se a ponto de prescindir de seus adornos de gala. Então o povo, quando eles ouviram a notícia, olha, Deus ele não vai com vocês para a terra prometida. Deus não vai habitar no meio de vocês. A Bíblia diz que o povo ficou angustiado. Por isso que tem muito crente que ele vive deprimido.
muito crente que ele vive triste, vive quebrado, ele vive destruído por dentro. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele vive angustiado por falta da presença de Deus. A presença de Deus, meu irmão, ela tira a angústia e põe alegria. Ela tira o medo, põe coragem. Ela tira a vergonha e põe honra. A presença de Deus, meu irmão, ela faz você ter alegria no teu espírito. E se você diz que está no avivamento, que está vivendo o avivamento, que você tem a presença de Deus na sua vida, cadê o seu sorriso nos lábios? Por que você é uma pessoa tão mal-humorada, uma pessoa tão triste, briga com todo mundo, não perdoa ninguém, tem ódio das pessoas, fala mal dos outros? Nós precisamos entender que quando falta a presença de Deus, o nosso coração fica em angústia. Foi isso que aconteceu com o povo aqui. Eles estavam prestes para subir no monte. Só que o texto diz que por causa do pecado deles, Deus falou assim, eu não vou andar com vocês pelo deserto, vocês irão sozinhos e eu só vou colocar meu anjo para ajudar vocês. Quando o povo ouviu a notícia que Deus não estaria no meio deles, o coração se angustiou. Deus quer tirar a angústia do teu coração. Ele quer tirar tudo isso de dentro de você. E o texto diz que o povo começou a tirar os adornos. O que é adorno? Adorno eram os brincos, as pulseiras. Ah, irmão Vitor, então não pode usar brinco e pulseira, que é pecado. Não, a Bíblia não está falando isso. O que a Bíblia está falando é que eles usaram esses objetos para idolatrar. Foram com esses objetos de brincos de ouro, pulseiras, coisas de ouro que eles tinham, que eles fizeram o bezerro de ouro um pouco antes. Então eles estavam se arrependendo aqui daquele pecado que eles tinham feito do bezerro de ouro. Por isso que eles estão tirando. Eles falaram assim, vamos tirar isso aqui, a gente já caiu uma vez usando esse ouro para fazer um bezerro, para idolatrar. Vamos tirar isso aqui? Porque isso não agrada a Deus. O povo se arrependeu, porque quem quer andar na presença de Deus tem atitudes de arrependimento, frutos de arrependimento. O que é fruto de arrependimento, irmão Vitor? Quando o Espírito Santo toca em você, não precisa o pastor ficar falando, é pecado, usar mensagem, é pecado, você fala mal dos outros. O Espírito Santo, ele fala ao teu coração o que é pecado e o que não é. O Espírito Santo, ele orienta a você o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Eu duvido um crente cheio do Espírito Santo que ele não comece a ouvir a voz do Espírito Santo falando com ele assim, para de falar isso, para de fazer isso, para de ir a tal lugar, para de ver coisa errada. Quem é cheio do Espírito Santo, ele é direcionado por Deus. Então o Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel, vós sois um povo de dura cerviz. Olha que forte isso, gente. Deus falou para Moisés, e Moisés falava com o povo. Porque todo cristão que ele tem comunhão com Deus, e ele vai pregar a palavra, Deus fala com ele, como está o coração do povo que ele lidera. Como está o coração da igreja? Como está o coração do povo? Deus fala com ele. Então Deus falou para Moisés, o povo, Moisés, que você tirou do Egito, eles têm um coração duro. E se eu for no meio deles, eu vou aniquilar a todos. Então Deus não poderia andar no meio do povo por causa do pecado. Isso aqui, gente, traz uma lição muito profunda que eu quero repetir para você. Deus, ele só habita no meio de um povo que honra e respeita a sua presença. Deus não abençoa erro. A presença de Deus é um símbolo, é uma mensagem que ele está nos dando. Eu estou me agradando da sua vida. Eu quero usar a sua vida. Ou quando a gente está na fase espiritual, Deus está dizendo, eu não estou me agradando da sua vida. Ok? Vamos lá, versículo 6. E os filhos de Israel se despojaram de seus adornos desde o monte Horebe em diante. Então, a partir daquele momento, eles tiraram tudo aquilo que poderia fazer eles caírem em pecado de novo. E Moisés transladou a tenda para fora do acampamento, porque Moisés ele tinha uma tenda. E essa tenda era chamada tenda da congregação, ou tenda do encontro. Porque nessa tenda Moisés se encontrava com Deus. E como que era esse encontro, irmão Vitor? Deixa eu pegar aqui que eu vou desenhar para você. Deixa eu pegar aqui. Papel. Como que era esse encontro, irmão Vitor? Olha só, isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. Como que era o encontro de Deus com Moisés? Era assim, ó. Moisés, ele tinha uma tenda, tá? Ele tinha uma tenda aqui. E aí Moisés, ele entrava na tenda, olha só. Moisés, ele entrava na tenda e Deus se revelava numa nuvem. E essa nuvem descia até a porta da tenda. E Deus falava com Moisés da nuvem e ele lá na tenda. Era assim que Deus falava com Moisés.
E o povo, eles ficavam na frente da tenda deles. Eles tinham a tenda deles, e o povo ficava na frente da tenda deles, ajoelhados. Eles ficavam na frente da tenda deles, ajoelhados, olhando Moisés falar com Deus. E o povo se humilhava ali diante da tenda deles, porque eles eram influenciados pela glória revelada na tenda que Moisés entrava. Isso aqui é muito forte, gente. Sabe o que significa? Que muitas pessoas irão se quebrantar, se humilhar, buscar a Deus pela influência espiritual que você tem, por aquilo que você vive com Deus, pela manifestação da glória de Deus na sua vida. Muitas pessoas serão influenciadas a buscar a Deus também. Isso aqui é forte, hein, gente? Onde está escrito isso, irmão Vitor? Está aqui, ó, Êxodo 33, versículo 7, ó. E Moisés transladou a tenda para fora do acampamento, e longe dele a chamou tenda da congregação. E todo aquele que por alguma razão buscar o seu Senhor saía à tenda da congregação que está fora do acampamento. Versículo 8, 33, 8. E quando Moisés saía do acampamento para a tenda, o povo se levantava e se colocava cada um à porta da sua tenda, e todos olhavam para Moisés pelas costas até que entrava na tenda. Então o povo ficava aqui, ó, na frente da tenda deles. Eles olhavam Moisés entrando na tenda. Olha o que vai acontecer agora quando Moisés entrava na tenda. Êxodo 33, 9. E aconteceu que quando Moisés entrava na tenda, uma coluna de nuvem baixava e detinha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Êxodo 33, 9. Olha que forte isso aqui, gente. Olha que forte isso. Deus falava com Moisés através da nuvem. E quando o povo, eles iam caminhando no deserto, essa nuvem ia seguindo eles. E se a nuvem parasse, olha só, se a nuvem parasse, o povo de Israel tinha que parar. Se a nuvem isse, o povo tinha que ir. Porque a nuvem era o sinal da direção de Deus. Meu irmão, você precisa ouvir a voz de Deus. Porque ela que vai mandar você parar, que vai mandar você continuar, que vai mandar você desviar do caminho, você sair de um caminho, entrar por outro caminho. Por que as pessoas estão perdidas hoje? Porque elas pararam de ouvir a voz de Deus. Elas pararam de ter comunhão e relacionamento com Deus. E Deus está nos chamando para um lugar de comunhão, assim como Moisés tinha. Moisés, ele largava tudo, abandonava tudo, entrava na tenda e ele falava com Deus, ele ouvia Deus. Gente, oração não é só você falar, não. Oração é você ouvir a Deus também. Deus pode falar com você em sonhos. Deus pode falar com você diretamente. Quantas vezes eu estou dirigindo, estou lavando o carro, estou tomando banho, estou na rua, estou lendo a Bíblia, o Espírito Santo fala comigo. Deus pode falar com você através de experiências de vida, de provações. E uma palavra, comente aqui para mim, em uma palavra, o que Deus tem falado com você nos últimos tempos. Em uma palavra. Comigo, Deus tem falado sobre ouvir a voz dele, por isso que eu estou ministrando sobre isso aqui para vocês. O que Deus tem falado para vocês sobre santidade, sobre fé, sobre perseverança, sobre comunhão? Comenta aqui, o que Deus tem falado com você nos últimos dias? Você tem ouvido a voz de Deus? Ou Deus está falando com você e você não está nem ligando? Você não está percebendo que Deus está falando contigo? Está se sentindo sozinho, abandonado, abandonada, triste, oprimida? O que Deus tem falado com você nos últimos dias? Olha, posicionamento, obedecer, cobrança, me esforçar mais, buscar mais. O que mais Deus tem falado com você? Gente, eu vou ensinar algo para você agora muito profundo. Deus, a voz de Deus é tão poderosa a voz de Deus, que Lázaro estava morto e ele ouviu Deus chamando ele. Você está vivo, meu irmão. Como que você não ouve a voz de Deus? A voz de Deus não é para pessoas especiais. A voz de Deus são para pessoas humildes. Porque Deus poderia falar com Eli, mas ele preferiu falar com Samuel, porque Samuel iria obedecer a voz dele, iria se humilhar diante da voz dele. Então, a voz de Deus, meu irmão, não é para pessoas superpoderosas, que tem milhares de seguidores, que são famosas, que não sei o que não. A voz de Deus é para quem quer ter comunhão com Ele, é para quem quer obedecer a Ele, para quem quer seguir a Ele. Isso, meu irmão, é ter comunhão com Deus. Então Moisés,
Ele ouvia a voz de Deus aqui na tenda. Aqui na tenda Deus falava com Moisés. E deixa eu falar um negócio para você. Paulo pregou em 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 4 ou capítulo 3, gente, eu não me lembro exatamente, que os tempos de hoje, o ministério do Espírito Santo hoje é maior do que do tempo de Elias, porque no Antigo Testamento não havia a cruz de Cristo ainda. Nós não tínhamos sido perdoados através do sangue de Cristo. Então, se Deus usava Moisés no Antigo Testamento, quem dirá nos nossos dias? Se Moisés já tinha comunhão com Deus no Antigo Testamento, quem dirá nos dias de hoje? Meu irmão, o avivamento, presta atenção, o avivamento, ele já aconteceu. Atos 2 se cumpriu. Joel 2, 26, 28 se cumpriu Atos 2. O avivamento já está acontecendo na terra. A grande questão é se você está participando dele ou não. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quem quer participar desse avivamento? Se você quer participar desse avivamento, comente eu. Você quer participar do avivamento de Deus que está acontecendo na terra? A gente está esperando acontecer alguma coisa, mas já aconteceu. A questão é se você está participando ou não. Deus está nos chamando para participar do avivamento. Mas tudo começa quando você ouve a voz dele te chamando. Tudo começa, meu irmão, quando você ouve o Espírito Santo te chamar. Eu sempre falo isso e vou repetir. É muito fácil ir orar quando você quer. É muito fácil. Eu quero ver você ir orar quando o Espírito Santo te chama. Você está lá assistindo televisão. Pá, pá. Aí você ouve o Espírito Santo. Desliga isso aí. Vai falar comigo. Você está lá dormindo, 3 horas da manhã. O Espírito Santo, acorda, vem falar comigo. Meu irmão, você só vai viver um avivamento quando você começar a dar ouvidos para aquilo que o Espírito Santo está falando com você. E muitas vezes o Espírito Santo ele vai mandar você fazer coisas que você não quer fazer. Por isso que tem muita gente que quer ser usada por Deus e nunca é. Porque quem quer receber muita unção vai ter que ter muita renúncia. Eu até postei uma frase no meu Instagram ontem, eu acho, que muitos querem grandes vitórias, poucos querem fazer grandes renúncias. O nível da unção que você vai receber vai ser do tamanho do nível da sua renúncia. Não adianta você querer ter muita unção se você não renuncia, se você não abre mão dos prazeres, se você não quer dedicar tempo para Deus. Meu irmão, não existe mágica no Evangelho. Se você não busca Deus, meu irmão, você não vai colher nada na sua vida espiritual. No começo até é uma benção. Deus usa você, você nem ora direito, Deus usa você. Você pega um texto que você leu uma vez, você prega, 10 almas aceita Jesus. Mas chega uma hora que Jesus fala assim, se você quer unção agora, você busca. Se você quer intimidade agora, você busca. Se você quer poder do céu agora, você vai ter que plantar na sua vida espiritual. Porque existem 3 fases do ministério. Quer aprender quais são as 3 fases do ministério? Quer aprender quais são as 3 fases? Se você quer aprender, comenta aí, eu quero. Existem 3 fases do ministério. Tem muitas pessoas que não percebem ou nunca foram ministradas sobre isso. E eu quero ensinar você. Vou até escrever aqui. Primeira fase. A fase... Deixa eu lembrar que faz tempo que não prego sobre isso. Ah, tá. Já lembrei. A segunda fase... E a terceira fase. Quer aprender? Antes de eu ensinar para você quais são as 3 fases do ministério, deixa eu só dar um recado aqui. Acabei de lembrar. Dia 20 agora vão abrir as inscrições para o Manual do Pregador. Com descontos, vai ganhar o curso de oratória bíblica, você vai ter 100 esboços de pregação. Então, se você quer se tornar meu aluno, aprender como montar esboço de pregação, perder a timidez, entender até mais a Bíblia, entra para o meu grupo de estudos, tá bem? O link está ali no meu perfil. Tá bom? Aqui nos stories, está ali no meu perfil também. Você pode entrar pro grupo para você não perder essa oportunidade. Bom, vamos lá. Quais são os 3... Não sou canhoto não, gente. É porque quando você escreve, acho que a tela muda, né? Vira o lado, mas não sou canhoto não. Quais são as 3 fases do ministério, irmão Vitor? Vamos lá. Primeira fase, a fase da empolgação. Pessoa empolgada, e ela prega, e quer ajudar a limpar a igreja, e está no ciclo de oração, e está nos jovens, e está nas crianças, e está na porta, e faz tudo na igreja. O pessoal quer fazer tudo. Meu irmão, ministério não é você fazer tudo, é você fazer aquilo que Deus te chamou. Tem muita gente que está fazendo coisas na igreja que Deus não chamou você só está se cansando e muitas vezes perdendo tempo. Porque ministério não é você fazer 1000 coisas na igreja. Chamado não é você fazer um monte de coisa na igreja, é você fazer o que Deus mandou você fazer.
Irmão Vitor, quantos anos você tem? 29. Vou fazer 30 anos, gente. Ai, fazer 30 anos sabe quando? Dia 19 agora. Faltam 3 dias pro meu aniversário. Vou fazer 30 anos. Tô ficando velho, né? Mas graças a Deus, pra glória ao Senhor Jesus, né? Tô com essa idade, com saúde, né? E Deus tem abençoado a minha vida. Então a primeira fase é empolgação. Você está empolgado, você, né? Só que sabe qual é o problema da empolgação? É que você gasta a sua força, a sua energia com muitas coisas que você não deveria fazer. Quando você está empolgado, você acaba queimando o seu combustível espiritual com coisas que Deus não chamou você para fazer. Amém? Então muito cuidado, meu irmão. Não fique aí se estressando, se acabando, você abandona a família. Porque você quer fazer tudo na igreja. E você não é o super-homem. A igreja não vai deixar de ser igreja por causa de você. Entenda uma coisa. Você não é a pessoa mais importante da igreja. Jesus é a pessoa mais importante da igreja. E quem sustenta a igreja é Jesus. Então fique tranquilo. Se você faltar um dia no culto, se você não puder ajudar a tua coisa na igreja, Jesus vai levantar outra pessoa para fazer. Tá bem? E aí depois que passa essa fase da empolgação, vem a fase da frustração. Por quê, irmão Vitor? Com a frustração, meu irmão, é quando você já está cansado, porque você tentou fazer 1000 coisas na igreja, você já está frustrado com os irmãos que machucaram você, que falaram de você, que entristeceram você. Você fica frustrado porque você não conseguiu viver tudo aquilo que você gostaria de viver em Deus, e aí você começa a falar não. Não vou para o culto hoje, não vou para a oração, não sei o quê, começa a criticar os irmãos, e critica a parede da igreja, e critica a roupa dos irmãos, e critica o pastor. A pessoa frustrada, gente, o crente frustrado é um dos piores crentes que tem. Porque a frustração, ela só revela um fracasso que você tem na sua vida. Então, deixe Deus curar você da frustração. Não seja um crente murmurador, não seja um crente decepcionado com todo mundo, mal-humorado. Amém? Cuidado com a frustração, porque você muitas vezes não está frustrado com o irmão, com o pastor, com a igreja, você está frustrado com Deus, só que você não tem coragem de falar isso. Então cuidado. Primeira fase é empolgação. Meu irmão, quando eu comecei no ministério, meu querido, eu lia um versículo. O Espírito Santo dava para mim uma mensagem que, rapaz, você não tem noção. Eu ia numa igreja, Deus já usava o irmão lá. Vou te levar não sei pra onde. Eu ia no outro dia na igreja, Deus usava o irmão para falar outra coisa. No outro dia, Deus usava o irmão para falar a mesma coisa. Todo lugar que eu ia, Deus usava alguém para falar comigo. A empolgação, meu irmão, tudo mil maravilhas. Só que essa fase passa e chega o tempo que Deus fala assim, é o seguinte: se você não buscar, você não vai colher. E aí vem a fase do plantio. Então a primeira fase é empolgação, a segunda fase é frustração, a terceira fase da realidade. Se você não plantar, você não colhe. Você precisa plantar na sua vida espiritual. Muita gente fala assim, eu quero pregar igual o irmão Vitor, eu quero ter conhecimento igual o irmão Vitor, eu quero ter sabedoria. Meu querido, você acha que eu faço o quê? Você acha que eu passo o dia inteiro, né, jogando videogame, assistindo filme? Não, meu irmão. Vocês terem noção, gente, quando eu era solteiro, já tem 7 anos que eu sou casado, né? Mas quando eu era solteiro, eu não tinha muita preocupação assim, né? Então eu tinha bastante tempo, eu só trabalhava, ia pra igreja e estudava também, né? Fazia faculdade, curso, mas final de semana eu tinha tempo. Muitas vezes eu acordava de manhã, 10 horas, né? 10 horas da manhã, dormia bem, 10 horas da manhã, pegava a Bíblia, só ia para 5 da tarde, lendo, estudando. Aí parava, almoçava, às vezes jejuava o dia inteiro, e aí pegava e ia pro culto. Meu querido, as pessoas veem a nossa vida, mas você não sabe os bastidores. Só Jesus sabe os bastidores da nossa vida. Hoje, para a glória do Senhor Jesus, tenho colhido muitos frutos na minha vida espiritual. Mas você não tem noção, irmão, de tanta coisa que aconteceu lá atrás. Quantas madrugadas sem dormir. Gente, eu acordava 4 horas da manhã para ir trabalhar. Muitas vezes eu ia dormir 2 horas da manhã. Isso quando eu não fazia propósito no monte. O que é isso? Um monte de balão. Isso quando eu não fazia propósito no monte de 21 dias, de 7 dias. E aí às vezes eu ia virado para trabalhar. Meu querido, sabe por que muitas vezes sua vida espiritual não vai para frente? Porque você está no comodismo. Você está acomodado.
Você está parado na sua vida espiritual porque você se acomodou. E Jesus está nos chamando, meu irmão, para a gente ir para um lugar onde a gente escuta a voz dele, a gente tem comunhão com ele, serve a ele, adora a ele. Meu querido, não tenha medo de sofrer por amor a Cristo. Você vai sofrer. Na verdade, gente, isso é uma grande mentira, tá? Que se você desviar, se você parar, sua vida vai ser mais fácil. Isso é uma mentira. Se você parar com o seu chamado, com o seu ministério, sua vida não vai melhorar. Você vai continuar passando problema do mesmo jeito. A grande questão é, sofra por algo que vale a pena. Sofra pelo propósito que Deus tem na sua vida. Vai chorar, chore, mas chore na presença de Deus. Vai chorar, chore, mas chore pregando a palavra de Deus. Vai chorar, chore, irmão, mas chore realizando aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, eu não sei qual é a fase que você está agora. Qual que é a fase do seu ministério agora? É a fase da empolgação, onde você está vivendo aquela explosão espiritual, que é no início, quando Deus derrama um som na nossa vida. É a frustração, você está frustrado com as pessoas, você se frustrou com irmãos, você se frustrou com você mesmo, ou você está na fase da realidade, onde Deus está pedindo para você começar a plantar espiritualmente, para você começar a semear na sua vida espiritual. Na minha última pregação de 2023, Deus me deu uma mensagem: sementes espirituais. E Deus falou comigo: se você quer que a sua vida seja aquilo que você sonha, você precisa plantar sementes espirituais. O que é sementes espirituais, irmão Vitor? São sementes que você planta no mundo espiritual que vão gerar grandes bênçãos espirituais e físicas para a sua vida. Obediência, oração, jejum, comunhão, ajudar o próximo, ajudar o pobre, fazer doações. Amém? Então, se você está na fase da realidade, seja bem-vindo, porque eu também estou nessa fase. A fase da realidade. Se você não decidir buscar a Deus, ninguém vai fazer por você. Não vai descer um anjo do céu dizendo assim: meu servo, hoje você não leu a Bíblia, né, meu servo e minha serva? Pegue sua Bíblia, porque agora eu vou falar contigo. Não vai acontecer isso, meu irmão. Buscar a Deus é uma decisão pessoal de cada um. Você decide. Meu irmão, buscar a Deus não é porque você não tem outra coisa para fazer. Você tem 1000 coisas para fazer, mas Deus é a sua prioridade. Ir para o culto, meu irmão, não é porque você não tinha nada para fazer, é porque Deus é a sua vida. Eu falo para os irmãos, esses dias eu falei na igreja lá, fui pregar, falei assim: gente, eu não sou pregador porque eu não tinha nada para fazer, não. Eu poderia ser contador. Gente, eu estava no 7º semestre de contabilidade na faculdade. Eu saí, porque aquilo não era o chamado de Deus para minha vida, não era o que Deus tinha para minha vida. Poderia ser contador, poderia ser empresário, eu fiz curso de administração. Gente, eu poderia ter estudado mecatrônica, engenharia com meu irmão, porque eu sempre estudava com meu irmão, né? E eu abri mão de tudo, gente. Não sou pregador da palavra porque é a minha última opção, porque eu não tinha nada para fazer mais. Hoje eu prego a palavra porque Jesus me chamou e essa foi a minha escolha. Então eu sei que você tem muitas escolhas na sua vida, mas escolha aquilo que Jesus escolheu para você. A Kátia, né? Ela está falando aqui, essa fase 2 é muito difícil. Nem todos conseguem ir para a fase 3 justamente por conta das frustrações e decepções. Realmente, a batalha espiritual na fase 2, gente, é muito difícil. É muito difícil, sabe por quê? Porque você pensa assim: Deus não tem nada comigo. Por que Deus vai me escolher? Eu sou tão falho. Ah, essa igreja não presta, é o lugar que não presta, os irmãos que não prestam, é culpa do pastor. E a gente não consegue perceber que a culpa muitas vezes é o nosso coração duro. A fase 2 é a mais dura, gente. Porque é nessa fase que você descobre que o problema não são os outros. É a sua falta de comunhão e relacionamento com Deus. Teve uma fase, gente, que eu achava que tudo era culpa dos outros. Eu achava, não, porque o irmão não sei o quê, o irmão não sei o quê, a irmã não sei o quê, o pastor não sei o quê. Querido, Deus, ele não precisa de outras pessoas para encher você do Espírito Santo. Você é responsável pela sua vida espiritual. A sua vida espiritual é você que tem que governar. Sabe o que está acontecendo? Hoje as pessoas estão pegando a vida espiritual delas e falando assim: ó, aqui, pastor, a chave da minha vida espiritual, você que tem que orar por mim, você que tem que ler a Bíblia por mim, você que tem que jejuar por mim, pastor. Eu só vou ficar aqui recebendo. Meu irmão, acorda. Acorda.
A chave da sua vida espiritual é tua. Você é responsável pela tua vida espiritual. Você que governa a sua vida. Você que tem que plantar sementes espirituais na sua vida. O Raul tá falando aqui, irmão Vitor, eu não tenho nenhum desejo, não tenho desejo nenhum de ser pregador. Mas ele usa pessoas dizendo que eu vou pregar. Pois é, meu irmão. Eu nunca tive desejo de ser pastor. Nunca, gente. Nunca. Que eu falei assim, eu quero ser pastor. Eu sempre quis ser pregador, né? Desde o dia que Deus falou pra mim. Mas agora o que eu tô fazendo? Abrir um ponto de pregação na igreja. E quem que tá dirigindo o ponto de pregação? Meu irmão, Deus, quando Ele chama, Ele não pergunta se você quer. Ele chama e pronto. Deus não pergunta. E isso é um grande sinal que você realmente tem um chamado. Porque os grandes pregadores da Bíblia, eles não queriam também. Moisés não queria, Jeremias não queria, e Deus usou eles. Então seja muito bem-vindo, tá bom? Porque isso é um grande sinal que você realmente tem um chamado. Catiele, sou nova convertida há 8 meses, me empolguei demais em tudo e agora estou na fase da frustração. O que fazer, irmão Vitor, na fase da frustração? O que fazer, né? Você precisa, sabe do quê? De um renovo espiritual. Você precisa liberar perdão. Você precisa orar pelas pessoas que machucaram você. Você precisa ser reconstruída por Deus. Então começa a orar assim, Senhor, eu me frustrei na minha caminhada, eu errei, eu pequei, mas eu sei que o Senhor tem um chamado e o Senhor sabe que eu iria errar, que eu iria fracassar, que eu iria me entristecer, que eu iria ficar frustrado, mas mesmo assim o Senhor me escolheu. Me encoraje de novo, me renova de novo, me enche de novo. Amém? E Jesus vai fazer isso com você. Vamos lá, manda aí mais perguntas, gente. Ó, a Madalena falou assim, eu quero ser pregadora, amém? Deus abençoe muito e use você de maneira extraordinária. Irmão Vitor, mas quando não queremos e relutamos, o que acontece? Pois é, aí você lê a história de Jonas, né? Ele foi escolhido por Deus e ele passou por provações que ele não precisava passar, tá bem? Então, meu irmão, a melhor coisa do mundo é você estar no lugar que Deus mandou você estar, fazer o que Deus mandou você fazer. Esse é o melhor lugar do mundo. Quando você entender isso, nada mais importa, tá bem? Como conhecer meu chamado? Bom, gente, chamado não é você trabalhar na igreja, isso não é chamado. Isso é você servir os irmãos. Chamado na Bíblia é você entender a vontade do céu e fazê-la se cumprir na terra. Qual que era o chamado de Jesus? O chamado de Jesus era descer nesse mundo para morrer pela humanidade. Esse era o chamado dele. Então Jesus ele orou assim, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque chamado não é você fazer um monte de coisa, é você entender a vontade de Deus e fazê-la se cumprir na terra. E quem revela esse chamado para você é Deus. Existe o chamado individual e o chamado coletivo. O chamado individual é quando Deus fala assim, eu vou te usar em tal lugar, você vai ser um pastor, você vai ser um pregador, você vai ser um ministro. Então é o chamado coletivo, que é o chamado da igreja, de ajudar os órfãos, as viúvas, de abençoar os irmãos, orar para os irmãos, ajudar os irmãos. Amém? Esse é o chamado coletivo. Então você tem que ver o seu chamado coletivo e o individual ao mesmo tempo. Estou sentindo necessidade de aprender a palavra. Isso é o Espírito Santo despertando você para a sua vida espiritual. Tá bem? A Fabiana, foi para mim essa palavra, nunca assisti tuas lives. Seja bem-vinda, querida. Toda segunda-feira tem aulas ao vivo no meu canal no YouTube, já são mais de 35 aulas. Então, se você quer estudar com a gente e aprender muito mais a palavra, vem para o nosso grupo, entra aí, porque você vai ser muito abençoada. Fernandes, do nada apareceu para mim essa live e me chamou a atenção, ouça a voz de Deus. Sabe por que eu estou pregando sobre isso? Porque eu estou ouvindo a voz de Deus nesses dias, meus irmãos. Eu falei assim, Deus, preciso fazer um propósito. O Espírito Santo falou para mim, faça um propósito sobre ouvir a voz de Deus, porque eu quero falar contigo. E aí eu comecei esse propósito. E essa palavra aqui de Êxodo 33, eu estava no monte, eu não tinha levado nenhuma palavra. E eu falei assim, Deus, o que eu vou ler? Aí o Espírito Santo, abra Êxodo 33 que eu vou falar com você. Meu irmão, Deus me deu uma mensagem que ainda não consegui nem pregar essa mensagem, nem entender tudo que o Espírito Santo falou comigo. Eu ainda estou estudando, lendo, relendo esse texto várias vezes, porque eu vou preparar essa mensagem para pregar. Não sei ainda se é na minha igreja, não tenho igreja que eu vou pregar dia 30 agora no congresso. Né? Então, o Espírito Santo ele tem falado muito comigo a respeito disso. Amém, meus irmãos? Bom, Silvana, você dá curso para aprender a Bíblia? Sim, eu dou aula de interpretação bíblica.
esses dias abriu vagas para leitura raio-x. Se você quer entrar para a lista de espera, me chama no direct. Manda assim, quero entrar para a lista de espera. Aí eu vou te mandar o link para você entrar para o grupo da lista de espera, tá bem? Então é isso, meus irmãos. Era isso que o Espírito Santo tinha falado comigo até aqui, né? Deus abençoe muito a tua semana, tá bom? Beijo no seu coração. Vou salvar essa live e vou colocar no YouTube. Então entra pro meu grupo, aqui do Instagram mesmo, Estudos e Pregações, porque eu vou liberar essa aula lá no YouTube, tá bem? Deus abençoe, gente. Boa semana para vocês, tá bom?